E aí pessoal, aqui é o Jack e eu quero falar com você sobre um assunto que para mim é muito importante. Ontem eu vi um tweet de um jovem perguntando, era um print, né, dele perguntando para uma igreja. Ele havia sido bloqueado por essa pergunta, acho que foi no Instagram da igreja. Ele perguntou se certo pastor estaria na igreja, porque ele queria saber se ele poderia ou não levar a namorada dele no culto. Bom, a pergunta com tom irônico dele é porque esse pastor está sendo acusado de vários pecados, crimes, na verdade, não apenas pecado, mas acusado do crime de assédio sexual. Isso não é novo, talvez você está vendo esse vídeo e você fica abismado. A nossa igreja aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ela começou, a igreja que eu pastoreio, porque um grupo de irmãos congregava numa igreja que o pastor estuprou 3 mulheres, bateu nas mulheres, abandonou sua esposa, roubou o dinheiro da igreja. E talvez você está vendo isso e pensa assim, poxa, é sério isso? Sim. Falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, eles existem desde o começo do cristianismo, na verdade muito antes. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos ver sobre a figura do falso profeta no meio do povo de Deus, né? E isso, eu não sei se você tem noção, mas isso, conforme a igreja cresce, isso cresce, proporcionalmente falando. E isso é não é um detalhe na hora de você procurar uma igreja. Isso é uma coisa muito séria, né? E isso me leva a pensar sobre qual deveria ser a postura dos homens na igreja do século XXI. Porque nós temos casos de assédio sexual, pastores famosos, com muito carisma, mas sem caráter. Nós temos esses constantes casos terríveis, nojentos, asquerosos, mas que são verdade. E agora, né? O que se faz no momento disso, no momento desse? Porque mais à frente, nós teremos problemas, mais problemas ainda. Eu tenho visto e vi nessas postagens dessa igreja, todas as pessoas apoiando o pastor, a maioria. Então, nós estamos diante de crimes sendo cometidos em nome de Jesus. Nós estamos diante de uma igreja que está se posicionando a favor do abusador. E no meio disso tudo estamos nós, com as nossas famílias. Então, eu queria dar um conselho para você, homem. Um conselho que eu acho que é fundamental. Você precisa ser um homem para poder escolher uma igreja. É sua função como pastor do lar escolher o local da onde a sua família vai congregar. Primeira coisa que eu diria, você tem que saber escolher uma igreja. Para isso, você tem que ter conhecimento bíblico, teológico. Você tem que literalmente ser um pastor dentro da sua casa. Você não precisa ser um especialista em grego e hebraico, aramaico, em latim, para pastorear o seu lar. Mas você tem que ter um conhecimento razoável de teologia. Porque Paulo diz que a mulher deve aprender em casa com o marido em silêncio. Então isso denota que o homem, o lar é um local onde o homem ensina a sua esposa. E você precisa ter o conhecimento bíblico para poder discernir uma boa e uma má igreja. Um bom e um mau pastor. Isso é tarefa sua. Você pode conversar, você pode se informar. Primeira coisa que eu diria para os homens no dia de hoje, no dia que nós precisamos se atentar, gente. Quando um jovem chega a perguntar se o pastor vai estar ou não no culto, para que ele possa levar a namorada dele, nós vemos que nós chegamos no fundo do poço. Talvez você não tenha essa informação, talvez você vive na Disneylândia, né? Não é nem Nárnia, porque Nárnia tem caos. Mas talvez você vive na Disneylândia, tua vida é uma eterna casquinha de sorvete de baunilha do Mac. Então assim, você precisa acordar.
O mundo não é esse mundo que estão vendendo para você. Primeira coisa, então, eu diria para você, o mundo é complicado, existem falsas igrejas, existem falsos pastores que querem destruir a tua família, que querem apenas se apropriar do que é teu, que querem apenas usar você, ok? E você precisa ser um homem que saiba escolher uma boa igreja. Segunda coisa que eu diria para você no dia de hoje, procure igrejas aonde o pastor lidera os homens. Ah, mas pastor, aqui na minha igreja o pastor não lidera. Então proponha isso para ele. Eu acredito que existem 3 ministérios na igreja que devem ser responsabilidade do pastor sênior, do pastor principal. Primeiro, a palavra. Não é que outras pessoas não podem pregar, que outros pastores não podem pregar, mas isso é uma responsabilidade desse homem. Segundo, missão. Missão, o Ministério de Missões, na verdade a igreja é um grande departamento de missões, isso não pode ficar a cargo de outra pessoa, senão do pastor sênior. Porque senão a missão vai ser relegada apenas a mais alguma atividade da igreja e não como o pulmão da igreja. E terceiro, o ministério com homens. É fundamental que o pastor sênior lidere os homens. Ele não precisa fazer uma reunião nos moldes que nós fazemos aqui em Porto Alegre. Ele pode fazer uma reunião num outro molde, mas ele tem que explicar, ensinar com a boca e com a vida como que um homem piedoso vive, qual é a postura dele, né? Então isso vai exigir desse homem. E eu diria que os homens da igreja, eles devem ser os caras que, se necessário for, coloquem a mão no peito do pastor e diga: pastor, não. Daqui o senhor não vai passar, pastor. Havia um caso aqui em Porto Alegre onde tinha um pastor muito querido, década de 80 isso. E ele tinha os seus 40 e poucos anos. E ele andava para cima e para baixo de carro, sozinho, depois de um período com uma jovem. E começou uma grande fofoca dentro da igreja. Uma grande fofoca. E isso poderia ter sido evitado se tivessem homens naquela igreja dispostos a confrontar o pastor. Porque às vezes o confronto pode vir muito antes de uma queda. Então você nota que seu pastor está estranho, ele é um homem, ele precisa de pastoreio também. Por que não confrontar ele em amor? Dizer: pastor, eu estou lhe falando isso aqui porque eu amo o senhor, porque eu não quero que o senhor caia. Tu não vai fazer isso de forma pública, se a coisa não é pública, óbvio. Se é uma coisa que está no começo ainda. Eu tenho notado o senhor muito estranho. O senhor passou de carro com aquela jovem mais de uma vez. Isso não é bom, pastor. E os homens chegam, 3, 4 homens ali, e confrontam o pastor. Por que que isso não acontece? Por que que isso não ocorre? Por que que as pessoas fazem vistas grossas? Muitos líderes de jovens, por que que nós temos visto muitos pastores de jovens? Às vezes eu vejo a postura de um pastor de jovens com as mulheres, com as jovens, com as moças, e beija a mão, e trata, e passa a mão bem devagar na mão. O que é isso, cara? Então eu diria, para nós não rumarmos para o mundo dos escândalos, para que isso não seja constante, porque isso tem crescido. Eu vi o Instagram desse cara, desse pastor, eu vi o apoio de homens famosos a esse cara. Eu notei uma coisa: para onde a igreja brasileira está indo? A igreja brasileira está indo para um rumo onde vai haver um corporativismo entre os pastores, um senso de sindicato, uma mentalidade sindical, uma mentalidade onde um cobre o outro. E isso é seríssimo. Isso não é brincadeira. Então, para barrarmos isso, nós precisamos de um bom grupo de homens dentro das igrejas. Eu diria para você se reunir com os outros homens da igreja. Comece a se reunir. Comece a estudar a Bíblia. Comece a estudar um livro sobre masculinidade. Se reúnam uma vez por semana. Orem junto. Confessem seus pecados.
estudem um capítulo do livro, façam um grupo de WhatsApp, conversem sobre isso e vocês serão um muro na igreja de vocês. Paulo diz aos Coríntios, capítulo 11, que o homem, ele é a glória de Deus e a mulher é a glória do homem. Existe uma primazia, o homem é o cabeça do casamento. E esses homens unidos que lideram os seus lares, eles servem como um muro contra a maldade dentro da igreja do Senhor. Portanto, no dia de hoje, homens, para barrarmos os escândalos que podem manchar o nome de Jesus, nós precisamos de grupos de homens santos dentro da igreja do Senhor. Homens que sejam capazes de, fisicamente e espiritualmente, de terem honra, peso, homens de honra, homens de respeito, ao ponto de, se necessário for, confrontar os próprios pastores em amor, respeito, mas com dignidade, com força, se necessário for. E o que eu estou falando para vocês é o que eu digo para os homens aqui da igreja. Todas as vezes que os confronto, eu digo, estou te confrontando, porque o que eu quero é que, se em algum momento eu cometer esses mesmos pecados, tu coloque a mão no meu peito e diga assim: não, pastor, lhe amo, mas daqui o senhor não vai passar. Ok? Se esse não for a mentalidade, essa não for a mentalidade dentro da igreja, os escândalos crescerão e muito. E o nome de Jesus vai ser manchado. Homem, levante-se. Se você quer se levantar, se você quer ser cheio de Deus, se você quer ser esse homem, eu tenho 2 convites para você. Primeiro, vai ter um link aqui embaixo na descrição desse vídeo de um grupo, de um canal no Telegram chamado Pastor Jack Clube da Luta. Você vai entrar nesse grupo, nesse canal, e todos os dias eu mando mensagens ali, exclusivas para o canal, tá bom? É um canal fechado, eu vou mandar mensagens, eu mando textos, vídeos, indicações de livros, todos os dias ali nesse canal, tá bom? Primeiro convite. Segundo convite, dia 7 de maio, quinta-feira, eu estarei dando uma aula sobre como que você faz para recuperar o respeito roubado pelos vícios, pelos medos, pelos pecados. Dia 7 de maio, cai numa quinta-feira, às 8 horas da noite. Essa aula vai ser uma aula privada, eu não quero curiosos. O link para você se inscrever vai estar aqui embaixo na descrição. Você vai entrar nesse link e você vai se inscrever e você vai estar fazendo parte de um seleto grupo de homens que estarão comigo no dia 7 de maio. Talvez essa seja um pontapé inicial na tua vida. Talvez até hoje você viveu como um homem fraco. Talvez até hoje você viveu como um homem que não é digno de respeito. Talvez você viveu até hoje como um homem que sua esposa padece, sofre ao viver do lado, seus filhos não têm orgulho de você, a sua igreja não pode cuidar com você, contigo, e você sabe que você está errado e você quer vencer isso. Eu tô aqui, cara, de peito aberto, para poder te ajudar. Nós estamos montando um time, e esse time vai além da igreja que eu pastorei. Tudo isso que eu estou falando para você, eu estou falando porque eu trabalho com homens há basicamente 7 anos, desde a fundação da nossa igreja. É por isso que eu estou falando aqui. Eu estou aqui com o coração como pastor e como líder de homens. E eu quero o teu bem. Eu acredito que se nós levantarmos um bom grupo de homens no Brasil, homens santos, fortes, nós vamos mudar o estado do nosso país, começando pelas nossas casas e pelas nossas igrejas. Eu acredito em você. Eu acredito em ti. E essa palavra aqui não é uma palavra boba, não é uma palavra de um político, não é uma palavra de alguém que quer usar você. Eu acredito em você. Você precisa saber algumas coisas. Primeiro, quem é Deus, quem você é em Cristo. Você precisa ter o conhecimento de Jesus. E aqui não é uma gnose.
Aqui é um conhecimento não apenas intelectual, mas é o conhecimento que transforma. É o conhecimento da pessoa de Deus. E isso vai mudar a tua vida, homem. Isso vai transformar a tua vida. Tua vida nunca mais vai ser a mesma. Tá bom? Eu te espero lá do outro lado do canal do WhatsApp, não, do Telegram, no canal do Telegram, e te aguardo dia 7, agora de maio, nessa aula que vai ser brutal, tá bom? Meu coração, eu tô muito feliz e eu creio que Jesus está começando a fazer grandes coisas no nosso país. Deus abençoe a tua vida, Deus guarde você, Deus guarde a tua igreja e a tua família. Fique com Jesus. Falou!